Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos para a nossa aula de artes. Gostaria de dizer primeiramente que é um prazer estar com vocês. Vamos hoje discutir um assunto bem legal, que são as experiências sonoras. Então me acompanhem nessa aula e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de arte. Bem, pessoal, o cinema, né, na década de 30, ele tinha uma característica muito peculiar. Os filmes eram mudos, não é? E para que não ficasse monótono, né, o filme ele era acompanhado geralmente com um piano ou uma orquestra, né? Aí na telinha de vocês nós temos um grande exemplo aí do cinema mudo, o Charles Chaplin, né? Tem uma grande produção cinematográfica, né? Trabalhava com temas bem importantes, como por exemplo o processo de industrialização, a mecanização do trabalho, não é? A desvalorização do trabalhador, não é? De uma forma humorística, né? Satírica, sarcástica. Então, no filme Tempos Modernos, por exemplo, ele apresenta, né, um operário, ele representa um operário, né, que está lá preso às engrenagens, fazendo aquele trabalho repetitivo, não é? Mostrando aí algumas questões importantes relacionadas ao processo de industrialização aí no século XX. Bem, então a produção cinematográfica ela tinha essa característica. Como os filmes eram produzidos sem som, né, era acompanhado através de um piano ou de uma orquestra. Bem, ainda nos dias de hoje, ainda é comum, né, assistir concertos ao ar livre e também filmes, né? Então, no mundo contemporâneo, essas experiências, né, de assistir espetáculos ao ar livre ainda existem. Bem, e eu gostaria de chamar a atenção para um fato bem importante do mundo contemporâneo relacionado aos dias que nós estamos vivendo, que é o chamado cinema em drive-in, porque devido à pandemia, à necessidade do isolamento social, as experiências têm se modificado e retomado alguns conceitos antigos, né, do século XX, como, por exemplo, assistir filmes nesse formato, no drive-in. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessas experiências. No Brasil, nós tivemos até shows, né, em que as pessoas não saíam de dentro do carro, conseguiam acompanhar aí os espetáculos, na é verdade? Então, esse movimento, pessoal, esse tipo de espetáculo, de apresentação, ele não digamos, novo, mas ele está passando por um processo de atualização. Então, se adaptando modelos antigos, não é, a essa nova realidade que é a do isolamento social. Bem interessante essa experiência, na é verdade? Bem, pessoal, mas alguma vez vocês já se perguntaram, já pararam para pensar um pouquinho sobre o que é o som? O que é o som? Como se produz o som? Né? É uma questão muito importante, mas que às vezes passa despercebida, né? Nós temos experiências sonoras o tempo inteiro, como essa que nós estamos tendo agora, né? O som viaja aí no tempo e no espaço e consegue chegar até os seus ouvidos. Mas como isso é possível? Na verdade, existe uma variedade de estudos, de formas de abordar as experiências sonoras, através da arte, através dos estudos históricos, ou mesmo através da física, né? O fenômeno físico mecânico, porque o som ele é um fenômeno aí mecânico, né? Bem, o som, pessoal, ele é formado por ondas sonoras que vão se propagando aí pelo espaço de forma tridimensional. Quando batemos palmas, por exemplo, ou jogamos uma pedra num lago, né, na água, e ela dá aquele som interessante, aquele som agradável, né, da pedra batendo na água, ou batemos um pedaço de ferro numa chapa aí de metal, nós temos vibrações sonoras. Então, ao vibrar, a fonte sonora, o objeto que eu uso para produzir o som, faz com que as partículas à sua volta comecem a vibrar até que o som chegue até os nossos ouvidos. Então é assim que o som é produzido, não é verdade? Então aí na telinha de vocês nós temos uma representação aí de ondas sonoras, como elas vão se propagando, né? Elas têm algumas características.
Bem, pessoal, o som ele tem qualidades. É possível diferenciar o som e descrevê-lo a partir de 4 termos, 4 ideias, 4 conceitos, que é o de altura, intensidade, duração e o timbre. Bem, quando a gente escuta um som é, é muito grave ou agudo demais, isso se refere à altura. Agora, já a intensidade é se o som ele é forte ou fraco. Quando um som é muito demorado, leva um bom tempo, né? Ele é um fenômeno cuja duração é longa. E quando ele tem apenas um clique, um tempo bem curto, a duração dele é curta, bem breve, né? E o timbre, que é a identidade do som, aquilo que qualifica o som. Então, o som pode ter uma altura, grave ou agudo, uma intensidade, forte ou fraco, uma duração, curta ou longa, e também tem um timbre, que é aquilo que define, que qualifica, seria aí a cor do som, a característica que o som tem. Ok? Bem, e uma música, como se organiza uma sequência sonora, né? Uma música, ela é justamente uma forma de organizar a execução de vários sons em uma sequência lógica, trazendo aquelas características que nós falamos agora, a intensidade, a duração e a altura. Então, para organizar o som, não é? Existe uma sequência lógica capaz de ordenar o som através das experiências sonoras. Então vejam, por exemplo, a representação aí da música. Todos os personagens estão executando uma tarefa, tocando instrumentos, produzindo sons, né? E essa organização, o responsável por essa organização está aí no centro, que é o maestro. Bem, a música também, ela pode ser representada de forma escrita. Os sons podem ser representados por meio da escrita. E a representação dos sons por meio da escrita é chamada de partitura. Tenho certeza que vocês já ouviram falar das partituras, não é? Das cifras, dos símbolos, não é? E também, como por exemplo está aí na telinha de vocês, a clave de sol. Bem, as partituras, né, elas são um registro completo de uma música. Então ela acaba se estruturando em pentagramas, que são formados aí por 5 linhas, né? E nessas linhas são escritos os símbolos, como nós podemos ver aqui na imagem ao lado, olha só. Então nós temos aqui uma música que está chamada Senhorita, não é? Aqui nós temos a clave, né? Clave de sol, e também a marcação do tempo aqui, ó, 4x4. É verdade? Bem, as claves mais comuns são a clave de sol, como essa, e também a clave de fá. Bem, os organizadores da música, né? A necessidade do maestro é muito importante na execução de uma sequência sonora, principalmente para coordenar uma grande quantidade de músicos, né? Nós temos aqui o caso do Heitor Villa-Lobos, né? Que foi um instrumentista, compositor e maestro brasileiro. Ele se tornou muito conhecido por ser um organizador de sons. E ele participou, por exemplo, de um grande movimento artístico e cultural brasileiro, que foi a Semana de Arte Moderna em 1922. E nessa ocasião, ele trouxe uma concepção de arte relacionada às vanguardas europeias, né? As artes tradicionais europeias. Então, por viajar por diversos lugares e se deparar com diversos instrumentos musicais, ele acabou incorporando esses elementos nas suas composições. Então aparecem som das matas, de instrumentos naturais do norte e do nordeste brasileiro, ok? Então a capacidade de ordenar, de organizar os sons, né, em diferentes lugares, transformou Heitor Villa-Lobos em um grande músico brasileiro, muito respeitado e conhecido, organizador de sons, organizador de sequências sonoras. Bem, aqui nós temos, né, algumas imagens de alguns gestos que o maestro executa, não é? Na letra A, por exemplo, quando o maestro está com a mão aberta, todos cantam ou tocam. Lá na letra B, quando o maestro está com a mão fechada, todos devem fazer silêncio. Quando o maestro está
com os antebraços e as mãos erguidas na direção do rosto, ele está pedindo, está sinalizando que ele quer um som forte. Então, quando o maestro está com os antebraços em direção da barriga, ele está pedindo um som mais fraco, mais tranquilo. E, por fim, quando o maestro está com as mãos balançando, não é? Aí o ritmo do balanço de suas mãos vai indicar se ele quer um som lento ou um som mais rápido. Movimentos rápidos, um som mais rápido. Um movimento mais lento, um som mais lento. Então vejam que em uma orquestra, né, a gestualidade, a performance do maestro é muito importante. Ele se comunica com todos os músicos através da gestualidade, ok? Bem, nós temos um outro músico brasileiro muito conhecido e muito interessante a história dele, né? Que é o Noel Rosa. Noel Rosa foi um dos grandes nomes da música brasileira. Ele foi o responsável por popularizar o samba no Brasil. E um fato interessante é que o estilo, né, das composições da música dele vinha do cotidiano, das experiências que ele tinha. Então, as músicas do Noel Rosa teve uma grande influência de ritmos, como, por exemplo, o machixe e o shot, na década de 20. Bem, o Noel Rosa, né, ele morreu ainda jovem, ele tinha uma saúde muito debilitada, mas um fato interessante é uma música que ele criou, chama Com Que Roupa, que justamente conta uma experiência engraçada sobre a vida dele. Como ele era um rapaz um boêmio, né, gostava de sair à noite e demorava a voltar, né, para as festas noturnas, a mãe dele resolveu esconder as roupas dele. E quando ela escondeu, né, essas roupas para que ele não pudesse sair, ele acabou criando aí uma música Com Que Roupa. Essa música que é muito conhecida aí no Brasil, até hoje cantada pelos grandes músicos, os mais variados músicos brasileiros. E nós temos também um outro instrumento, um outro grupo, né, que é formado por pessoas de vários países, que é o Stomp, né? Aqui nós temos uma apresentação em Budapeste, na Hungria, em 2010. Então, como a gente pode observar aqui, pessoal, olha a quantidade de objetos que eles usam que produzem efeitos sonoros. Só que esses objetos, eles são transformados em instrumentos. Então, todo instrumento pode ser utilizado para a produção de sons e a sua sequência e ordenação pode dar origem à música. Então, aqui nós temos, olha, tambores, não é? Vassouras, não é? E sendo usadas de diferentes maneiras, né? Os sons que as vassouras produzem, não é? Baldes lá no fundo, não é? Aqui também nós temos latões, né? Chapas de metal. Então, todos esses objetos são utilizados para produzir música. Isso é muito interessante, não é? Então, tudo que produz som pode ser transformado em um instrumento musical. Ok? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não é? Fico muito feliz de estar com vocês, nossos alunos queridos dos oitavos anos. Até a próxima aula e a gente vai conversando aí sobre essa disciplina maravilhosa que é a disciplina de artes. Um forte abraço para vocês e até a próxima.